você vai ver no Sergipe Justiça de hoje. Crime de maus tratos. Saiba como denunciar atos de crueldade praticados contra os animais. Tribunal de Justiça de Sergipe e Universidade avaliam ampliar parceria na prestação de assistência jurídica à população. E ainda, em Sergipe, Gabriel Habib ministra curso sobre a Lei de Abuso de Autoridade. Esse é o programa Sergipe Justiça, que está só começando. Agredir, mutilar, manter sem água, alimento ou tratamento de saúde. Essas e outras práticas que causam sofrimento a um animal são condutas enquadradas no crime de maus tratos. Veja como a população pode ajudar denunciando. A prática de maus tratos aos animais ela é descrita no artigo 32 da Lei de Crimes Ambientais. A Lei de Crimes Ambientais é a Lei 9.605/98. É uma lei que, em seu artigo 32, dispõe sobre condutas que caracterizam o crime de maus tratos, que seria o ato de ferir, mutilar, cometer ato de abuso contra os animais. Tem a questão, por exemplo, de deixar um cão acorrentado, um animal acorrentado sem alimentação necessária, debaixo de sol, de chuva, deixar animais confinados. Então, esse termo maus tratos, ele acaba sendo muito amplo, até porque o próprio artigo 32 elenca questões que podem trazer em seu bojo condutas que estão além do que o próprio artigo dispõe. A gente sabe que a população tem denunciado cada vez mais os crimes contra os animais, e essa questão de invadir uma residência, a gente sempre coloca um ponto que é importante. Por exemplo, a residência ela é considerada inviolável, Então, por ser inviolável, está disposto em lei, a própria lei também traz ressalva a questões que podem permitir que alguém adentre uma residência. E essa ressalva seria a prática de um crime. Então, quando nós temos uma situação na qual um crime em flagrante está sendo cometido naquele exato momento, aquela residência ela pode sim ser violada, E o animal que está ali sendo vítima de maus tratos resgatado. A própria Constituição, no seu artigo 5º, inciso 11, fala sobre essa questão de que na iminência de um crime está sendo cometido, um crime em flagrante está sendo cometido, é possível sim a residência ser violada. O que a gente aconselha para as pessoas que vão adentrar essa residência é que, se possível, acionem a polícia, Esteja acompanhado da autoridade policial para que possa, sim, vamos dizer, que o procedimento ele venha a ser tomado de acordo com as medidas legais. E muitas vezes nos questionam, doutora, mas acionei a polícia, acionei o corpo de bombeiros, o que é que eu vou fazer numa situação quando as autoridades, elas não têm um efetivo policial naquele momento, de repente, para poder me atender? A gente aconselha que é necessário que as pessoas se cerquem de provas, juntem um grupo de pessoas para que possam ser testemunhas, filmem o ato, para que aquele ato que está sendo gravado demonstre que exatamente o objetivo daquela pessoa foi resgatar um animal que estava sendo vítima de maus tratos. Então, se cercar desses cuidados para evitar um possível procedimento, criminal em seu desfavor no futuro. O abandono, ele também é um crime. É importante dizer que o artigo 32, quando ele fala daquelas condutas, o abandono também está inserido, Então, nas grandes cidades hoje é muito comum diariamente a gente ver filmagens, de pessoas abandonando, jogando o animal, abre a porta do carro e joga. Recentemente tivemos um caso que foi veiculado a nível nacional, demonstrando um caso de um cão sendo abandonado. E o que é que a gente sempre tem alertado a população? A denúncia. A denúncia é o principal meio que nós temos, e os animais, porque eles precisam da nossa defesa, do nosso apoio, para que essa prática ela venha a ser cada vez mais inibida na nossa sociedade. Então, é importante filmar, registrar o ato. Até porque quando você se dirige a uma delegacia de polícia, é importante destacar que a prova, é que vai demonstrar que o crime foi praticado. Não que o seu testemunho ele não tenha uma validade, mas nós sabemos que direito é prova, e aquela conduta que você imputa a alguém com
como, ó, fulano abandonou um animal, ela precisa ser provada. Então, na medida do possível, testemunhas, vídeos e fotos. A lei do artigo 32, no caso, o artigo 32 da Lei de Crimes Ambientais, prevê uma pena, né, que, ao nosso ver, ela ainda não está dentro daquilo que a gente entenda como uma medida que vai resolver o problema de fato. Ela prevê uma pena de 3 meses, né, a 1 ano de detenção e a pena de multa. Nesse caso, nós temos 2 penas. A pena privativa de liberdade, quando o artigo diz que seriam 3 meses a 1 ano de detenção e multa, e, no caso, perdão, a redundância, a pena de multa. Então, são 2 penalidades que a lei, né, ela prevê. No entanto, entendemos que essa pena ela é muito pequena diante da gravidade do fato, porque é preciso destacar que o animal ele é um ser vivo, ele é um ser senciente. Esse conceito de ser senciente, a gente traz da biologia, a gente traz da ciência para demonstrar que é um animal. O animal ele é um ser vivo, ele sofre, ele reage a todas essas coisas que a gente pode citar, como, por exemplo, o frio, a fome, a sede, a angústia. Então, todas essas sensações que nós, enquanto seres humanos, estamos sujeitos a passar, os animais também, porque eles são seres vivos. E ter o cuidado de perceber que pessoas que cometem crimes contra os animais, elas podem ser possíveis sociopatas ou até psicopatas. Então, essa teoria ela já é estudada nos Estados Unidos há muito tempo. Aqui no Brasil, alguns estudiosos também tem tratado desse tema, e é preciso enxergar essa pessoa que comete um crime contra o animal como alguém, né, que pode sim, no futuro, né, ou ali naquele momento, estar também cometendo um crime, e a gente tem alguns exemplos que a gente já acompanhou aqui na comissão para poder citar. É um fato que precisa ser tratado com muita atenção pelas autoridades. Das carroças é uma coisa que nos dói muito, né? E a gente precisa destacar que a OAB, aqui a Comissão de Defesa dos Direitos dos Animais, entende que a defesa dos animais ela não se restringe a gato e cachorro, né? Todos os animais, eles merecem proteção. E a questão dos cavalos é algo que a gente acompanha desde o ano de 2017, né? Existe um projeto de lei que, na época, que foi apresentado pela então vereadora Kitty Lima, no qual nós acompanhamos na época essa movimentação, porque entendemos que não é possível mais viver nos tempos de hoje com carroças, os animais sendo explorados, né? É claro que se ressalta essa questão da necessidade de uma atividade econômica para esse pessoal, né, que ainda depende desse tipo de atividade. No entanto, os tempos avançaram. É claro que a gente está visando a defesa do animal por ser uma comissão temática que defende os direitos dos animais, mas não estamos alheios à realidade social, né, que está contida nesse problema das carroças. Então, é um problema que nós ainda continuamos acompanhando. Já nos reunimos no ano passado com o superintendente da SMTT, né, para que a gente pudesse mais uma vez desenvolver junto com o município maneiras de tentar atrair esse carroceiro para que ele entenda que é necessário ele se cadastrar, emplacar sua carroça, porque já existe uma lei municipal que prevê esse emplacamento das carroças, né? E esse emplacamento ajudaria, inclusive, na denúncia dos maus tratos, né? Aquele carroceiro, ele pode ser denunciado por conta disso, mas é uma temática muito ampla, né? Tem muita coisa para ser feita, é muita discussão, até porque hoje a gente entende que esse problema social em um país hoje que está em crise ainda, né? Tem suas barreiras, mas é possível avançar. Essa questão dos animais utilizados e explorados, porque esse é o termo, a gente nunca pode, ainda em que pese se fale da necessidade, né, desses animais, é preciso dizer que esses animais eles são explorados, né? A agropecuária no Brasil hoje, ela tem avançado muito, mas a gente percebe que as técnicas para minimizar o sofrimento desses animais, elas são mínimas, né? Como se a gente ainda estivesse vivendo tempos sombrios, esses animais sofrem muito. Aqui em Sergipe, cito como um fato recente essa busca do legislativo, né? A OAB sempre tem buscado o legislativo e cito como exemplo o Código de Proteção dos Animais, né, do estado de Sergipe. Nós temos um código aqui e no ano passado esse código ele sofreu uma alteração.
Uma dessas alterações dizia respeito a esses animais utilizados na agropecuária. E ressalto aqui que buscamos alguns parlamentares na época, né, para ter essa conversa e demonstrar essa necessidade em que pese esses animais estejam sendo utilizados nessas atividades econômicas, eles merecem sim ter a sua dignidade respeitada, né? Então, o código, infelizmente, ele acabou sofrendo uma alteração. O código ele é uma lei de 2017. No entanto, no ano de 2019, alguns dispositivos foram alterados, né? Inclusive esses que diziam respeito a animais em vaquejada, animais para produção, né? Então, nós tivemos essa alteração. Infelizmente ela ocorreu, mas o papel a OAB cumpriu, que foi estar presente na Assembleia, buscar alguns parlamentares para ter essa conversa e de repente mudar esse cenário. Os animais realmente eles são tutelados pelo Estado, né? E nós temos um conjunto de leis, né, que oferecem uma proteção, ainda que mínima, aos animais, mas precisamos avançar. E o principal avanço só vai ocorrer quando o animal no Brasil ele deixar de ser tratado como coisa, né? Então, em que pese a Constituição Federal traga essa proteção, em que pese tenhamos também uma lei de crimes ambientais. Aqui no nosso estado e alguns estados já tem códigos dispondo sobre a proteção aos animais. Nós temos uma legislação que ainda reconhece o animal como coisa. E enquanto ele for visto sob esse aspecto, várias situações ainda vão ocorrer no nosso cotidiano. Então é preciso que o projeto de lei, né, 27 de 2018, que tramita no Congresso Nacional, ele venha a ser aprovado. Sendo aprovado, nosso Código Civil vai passar a enxergar o animal, né, como um ser senciente, né? Então o animal ele vai ser visto como um sujeito de direito. E a partir desse novo reconhecimento jurídico dos animais, outros avanços podem ser destacados. Então hoje no Brasil, infelizmente, ainda animal é coisa. Então eu entendo que a principal mudança, né, ela vai ocorrer por meio do projeto de lei que tende a reconhecer eles como sujeitos de direitos. A questão da denúncia ela é muito importante e ressalto aqui para a população que nós temos canais para fazer esses tipos de denúncia. Nunca se cale diante de um crime de maus tratos, né? Nós temos hoje o 190, né, que é a central do CIOSP para denunciar os crimes. Temos também o 181 da Polícia Civil. Temos a Secretaria Municipal do Meio Ambiente, que ela também recebe crimes contra os animais. Temos uma delegacia especializada aqui na nossa cidade, que se chama DEPROCOMA. Ela é um anexo, ela funciona lá na Delegacia de Turismo, na Orla. Né? Temos esses canais e as delegacias de bairro, né? Porque às vezes a pessoa tem uma dificuldade de poder se dirigir ao DEPROCOMA porque fica na Orla de Atalaia, mas as delegacias do bairro podem sim atender esses tipos de ocorrência e depois fazer a remessa para a delegacia especializada. Então, canais para denúncias, eles existem e é preciso que a população acione esses canais. Por quê? Um animal sofrendo, sendo vítima de maus tratos, é algo inaceitável nos dias de hoje. É uma sociedade que se diz moderna, que se diz civilizada, que se diz preocupada com um ser vivo. E quando a gente fala de ser vivo, a gente não está falando somente dos seres humanos, a gente está falando dos animais. E lembrando que o próprio ser humano integra o reino animal. Então é preciso destacar que nós não somos muito diferentes deles. E se calar diante de um crime, de uma atrocidade, né, cometida contra um ser que não pode se defender, é algo muito cruel. É como se a gente estivesse sendo conivente com aquele crime, porque eu estou vendo e estou me calando. Então é preciso, deixo aqui como mensagem, um apelo para a população que denuncie. A própria OAB também pode ser procurada. Temos aqui uma comissão que atua de forma muito nobre e a gente sempre tem recebido assim as demandas da sociedade e podem nos procurar também. Depois do intervalo, o Tribunal de Justiça e Universidade discutem ampliação de parceria que fortalece a mediação e a conciliação. O Sergipe Justiça volta já.